Aí você chega num morador de rua, eu converso bastante com eles, pergunta assim, você passa uma pessoa, olha a história, olha como é a vida deles. Passa uma pessoa no começo da tarde perguntando para eles, vocês querem ir pro abrigo? Pega o nome da pessoa, quer ir pro abrigo? Não, não quero. Então, nem responde, vai embora. Aí eu vou lá e pergunto, por que você não quer ir pro abrigo? Eu não quero ir pro abrigo porque o abrigo separa eu da minha mulher. É abrigo para homem e abrigo para mulher. Então separa os dois. Eu não quero ir pro abrigo porque separa dos meus filhos. Eu não quero ir para o abrigo porque meu cachorrinho aqui, eu vou perder meu cachorrinho. Porque vários moradores em situação de rua têm animais. Não está faltando alguma coisa, a compreensão do poder público em relação a essas pessoas? Né? Então eu fico aqui. Aí vem os grupos de organizações não governamentais que querem ajudar. Muito legal isso. Né? Ou grupos de pessoas. Aí passa lá uma perua, aí o pessoal desce e distribui quentinha. Isso às 18 horas. Às 19 horas passa outro grupo e distribui quentinha. Aí às 19h30 passa outro grupo e distribui quentinha. Aí começa a vir a turma dos cobertores. Aí passa o pessoal, distribui cobertor, que não é cobertor, né? É aquele emaranhado de pano, pedaço de pano esquisito, é um negócio ruim pra caramba, que distribui para as pessoas, que aquece, mas ninguém leva. Aí a gente olha e fala assim, mas meu Deus do céu, tem gente que está sem comida e tem gente que está com um monte de comida aqui, tudo jogada no chão, porque eles abrem, essa aqui eu não gostei, joga assim no chão. Essa aqui eu gostei, então essa eu como. Bom, de manhã, às 9 horas da manhã, tá a prefeitura lá lavando, porque eles levantaram as barraquinhas, guardaram tudo, são barraquinhas que eles ganharam de uma ONG, etc e tal. Eles desmontam a barraquinha e tá aquela sujeira, aquelas pilhas de cobertor, etc e tal. Ou seja, a prefeitura não é nem competente para fazer um trabalho de distribuição de uma comida que a sociedade está dando de graça, pelo amor de Deus, e jogando um monte de comida fora. Passa lá, distribuiu para um, já teve a comida, então vamos ver onde está faltando. E provavelmente a própria prefeitura, o próprio governo que deve estar fazendo com que só lá possa ser distribuído, né? Na verdade não, porque como não tem é só uma falta caminho, de inteligência estratégica, de comunicação. Exatamente, como não tem a estratégia, a logística, então aqueles que querem distribuir vão passando, onde tem um monte de barraca, eles vão lá distribuindo. Entendi. Né? Mas se eles... Fecha uma logística, você falando, você quer doar, a gente tem esse programa de doação vamos aqui, fazer aqui, olha, vamos distribuir para todo mundo, vamos fazer com que todo mundo possa comer. Então, nem para isso o poder público é presente. Então, a gente tem, na verdade, uma cidade abandonada, totalmente largada, né? Onde as pessoas são vistas como números. Muito fake news a meu respeito. Na verdade, porque eu saio, até porque eu sou conhecido, saio na frente nas pesquisas, aí é um tiroteio, são metralhadoras de todos os jeitos, inventam tudo da minha vida. Esses dias eu tive que pegar as certidões, né, do Tribunal Regional Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal do Trabalho, e mostrar certidões num vídeo que eu gravei para mostrar que eu não tenho processo, porque eu, do jeito que falam aí, eu tenho 1 milhão de processos, eu tenho processo assim, sabe do quê? Eu tenho processo que moveram contra mim porque eu fiz alguma reportagem defendendo alguém. Esses daí eu bato no peito, eu tenho orgulho de ter. Eu tenho orgulho, sabe por quê? Eu estava defendendo uma pessoa que eu não conhecia. E vou ganhar. Ah, mas alguém ficou irritado porque eu fui fazer uma reportagem. Se eu fui fazer uma reportagem é porque eu recebi uma denúncia, né, e porque alguém tinha razão. Senão eu não ia fazer reportagem. De jeito nenhum. Eu ia falar para a pessoa, olha, você não pode, porque a lei não te protege, etc e tal. Então, esses 4 processos que eu tenho com muito orgulho. São processos cíveis, não são processos criminais, são processos cíveis, né? Pessoas te processaram? Empresas, né? Porque eu fiz alguma denúncia, etc e tal. Mas olha, não tem problema nenhum com isso. Quais são as fake news? Com 1.200 vídeos só no YouTube, eu ter 4, é porque eu estou trabalhando da maneira certa, né? Quais são as fake news que mais te encheram o saco aí na campanha, que você queria, talvez... Sabe que eu já nem fico ligando muito para isso, né? Porque, infelizmente, isso acontece. Mas a fake news que mais incomoda é quando eles inventam uma mentira a teu respeito, né? Inventam que você está sendo investigado, que você é isso, que você é aquilo, né? E essas coisas me deixam muito triste, porque você demora
30 anos para construir uma imagem de seriedade, que é o que eu posso deixar para meus filhos, para o Celcinho que está aqui, por exemplo. Né? O que eu posso deixar para eles é o meu nome. Né? Então, o cara falar mal, colocar você na vala comum dos políticos que fazem as coisas erradas, é muito triste isso. Isso me deixa muito chateado, sem dúvida nenhuma. São 3 eleições que eu tô. Eu tô em 2012, eu tô em 2016. Aí em 2012, né? Inventaram fake news a meu respeito. Disseram que eu ia aumentar a passagem do ônibus, né? Aí o Haddad ficou falando isso. Ele tinha bastante tempo de televisão. Eu tinha pouco, como eu tenho agora. Pouco tempo, eu tenho 51 segundos. É muito pouco. E aí falou. A população acreditou. Nós tivemos a segunda pior administração da cidade com o Haddad. Só perdeu pro Pita, né? O Pita foi o pior de todos. Aí eu queria pôr tudo isso em prática, não consegui. Aí em 2016 fui de novo, né? Aí quem levou foi o Dória. O que ele fez? Abandonou a cidade com 1 ano e meio, né? Largou a cidade aí. Por isso que eu digo sempre, a administração é Bruno Dória, não é administração Bruno. É Bruno Dória, metade de cada um. Né? Não dá para dizer que um só é responsável por tudo que a gente está vendo aí. Né? E tudo que a gente quer solucionar, né? Construindo milhares e milhares de casas populares, dando documento para as pessoas que já têm essas casinhas construídas. Então, aí não consegui fazer. Agora é a 3ª vez. Então, sabe, tem um monte de coisa aqui dentro que eu quero colocar para fora. E existe muito medo de que eu faça dessa forma e mostre que é possível a gente fazer de forma diferente do que está aí, né? Dos modelos que já existem, né? Eu tenho uma pergunta nesse negócio das escolas. Você está aberto a uma releitura radical de como a escola funciona? Porque, sinceramente, o nosso modelo vem da década de 50, mano. Então, veja bem. Sabe do que depende? Projeto pedagógico. Sabe quem faz isso? Os professores. Sabe por que não faz? Porque o professor fica pulando de sala para sala. Ou seja, de escola para escola. Então, o professor da rede pública dá aula numa escola, depois dá aula na outra escola, depois dá outra na escola. E cadê o projeto pedagógico? Se você está pagando para o professor dar aula em um monte de escola, não é melhor você pagar para ele ficar numa escola só? O custo é o mesmo. E aí esse professor mais bem pago, com projeto pedagógico, não vai ensinar com... o professor da escola particular não fica só numa escola particular? Sim, talvez seja... Por que então, o cara tem que estar integrado no ecossistema do colégio. Não dá para ele estar integrado em 30 ecossistemas ao mesmo tempo. Então, aí não tem projeto pedagógico, aí a educação fica ruim. A gente tem que cuidar dos professores. Se você quer ter boa escola, primeiro cuida dos professores. Né? Senta com os professores. O que vocês precisam? Nós precisamos de cursos de requalificação. Ótimo. Eu já conversei com uma universidade em São Paulo. Eu não vou falar o nome aqui, para não achar que eu estou fazendo publicidade de alguém, mas... Por mim pode falar. Não, é a Unisa. Tá? Ela vai dar cursos gratuitos para o professor. Então, você tem que dar o tablet para o professor, você tem que dar o computador para o professor, ele tem que ter. E ele tem que ter internet em casa, porque se você tem um projeto pedagógico, ele tem que ter mecanismos para poder dar aula, então ele precisa aprender. Né? Então, o professor que não tem internet em casa, eu já fico, caralho, ele é professor? Como que ele é professor se não tem nem internet em casa? Pois é, mas aí o poder público não é presente. Como que ele se atualiza, tá ligado? Você quer ver, as escolas particulares, elas bancam a internet na casa do professor. E por que fazem isso? Porque eles querem qualidade no ensino. Então por que o Estado, o poder público não faz, né? Não, pra mim é que, tipo, pra mim parece um absurdo um professor que não tem acesso à internet. Como que um cara é um professor e então, ele não se usa a gente for pra periferia, a gente vai ver coisas que são do arco da triste. velha. Triste. Bom, moral da história, a gente tem aí uma situação ruim, complicada. Sim. Nós vamos mudar, vamos fazer diferente e vamos fazer com que esse jovem tenha a oportunidade que tem o jovem da classe média alta. Qual é o problema da saúde? Né? E aí como é que eu sei? Como é que conversando com as pessoas, andando pelas periferias. É que você não consegue um exame, você não consegue uma consulta especializada, você não consegue uma cirurgia eletiva. Eu estava agora na Zona Sul essa semana, tinha uma senhora que falou para mim, eu estou há 6 anos esperando uma cirurgia. Ou seja, já começou um governo, acabou o governo e ela não conseguiu fazer a cirurgia. Mas por que isso acontece? Porque o sistema está congestionado, né? Está represado. Se você não tem médicos especialistas, né? Se você não tem um ginecologista e demora 6 meses, 1 ano para conseguir passar pelo médico ginecologista, você vai acabar ou com câncer ou vai acontecer como uma senhora falou. Eu dei à luz, com 7 meses não consegui chegar no ginecologista. Quer dizer, eu não tive pré-natal. Caralho, doideira. Cara, isso é um absurdo.
Então, como você resolve? Né? Para a gente ser prático. Primeiro, teleconsulta. Isso já está autorizado, a gente precisa fazer. Então, a teleconsulta vai ter 2 caminhos. Uma, se não precisar de exame de toque, né? Pelo celular. E aí o médico vai ter o histórico da pessoa. Vocês vão me perguntar, mas é prontuário ou é histórico, né? É histórico. Por quê? Porque é mais que o prontuário. O prontuário médico é só as questões médicas. O histórico é saúde oral, psicológica, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, enfim, é toda a cadeia da saúde para escrever naquele histórico. Então, quando você tem um histórico, que você sabe as vacinas que a pessoa tomou, as alergias que ela tem, os exames que ela já fez, as complicações que ela pode ter tido anteriormente, né? Se ela tem pressão alta, se ela tem hipertensão ou não tem, fica mais fácil para o médico. Então, ou você vai ser o dono do seu prontuário, do seu histórico. E aí você tem a senha, que você pode mudar a qualquer hora, você dá para o médico acessa, olha tudo aquilo, conversa com você, prescreve, e aí você fala, poxa, mas ele está do outro lado. E a receita? Como é que faz se eu não posso pegar a receita? Não. O sistema vai ter uma receita todo digital. Fechado. Já, exatamente. É tudo que você defende aqui que eu vejo você defendendo. Sim, cara, eu gosto disso. Eu acho que tem que ser feito, independente de quem ganha essa merda. Tem que modernizar Então, essa parada. Aí o que você faz? Você vai em qualquer farmácia, ou a pública ou uma farmácia particular, e você dá a senha que o médico te deu, aparece a sua receita, você pega o remédio. Entendeu? Então, a gente resolve o problema da saúde primária, né? Que é o primeiro atendimento. De que logística forma? de novo, né? Aí Exatamente. De como é que você começa com... O problema do Brasil é burocracia e logística. Isso Aí é como é que fácil, você começa com o histórico? O histórico você começa com a agente de saúde, que vai na tua casa, que conhece as pessoas pelo nome, que preenche os primeiros dados, e ele vai sendo cada vez mais rico de informações, sim. né? Bom, aí se você tirar o problema da saúde primária da frente, você começa a ter a solução para o resto, que seria os exames, etc. Tal. Então, no primeiro momento, a gente tem... vê para mim quantos exames, quantas cirurgias estão represadas em São Paulo e quantas consultas especializadas. É só para a gente dar o dado para as pessoas que estão nos assistindo. Só para ter um parâmetro. Mas aí o que nós temos no primeiro momento? Tem que fazer um mutirão. Então, nós temos um monte de clínicas populares, né? Tem várias clínicas, não vou ficar falando o nome das redes aí, mas a gente vai conversar e fechar convênio com elas, vão fazer todos os exames e todas as consultas necessárias para a gente poder acabar com o represamento e acabar com um problema sério. Qual que é? Se você congestiona a atenção primária, as pessoas que não conseguem chegar no médico, o que elas pensam? Bom, se eu não consigo ir no médico marcar uma consulta, eu vou na porta do pronto-socorro e eu consigo. O que acontece com o pronto-socorro? Fica entupido. E quando você entope o pronto-socorro, você entope a internação, entope tudo. Mas se você deixar o pronto-socorro para as questões emergenciais e conseguir atender as pessoas de fato, você começa a pôr a casa em ordem. Aí nós vamos fazer mutirão nos hospitais para cirurgias, vamos fiscalizar o preço das próteses, vai acabar com esta pouca vergonha de ter preço superfaturado em próteses, órteses, né, para cirurgia. Próteses, né? Prótese pode ser uma prótese de titânio para o hoje osso. Hoje é um mercado com problemas? Nossa, tem uma corrupção danada. Aí com os preços absurdos, entendeu? É gente ganhando dinheiro de todo lado. É o médico que pede a prótese, às vezes nem precisa da prótese, mas ele põe uma prótese na pessoa porque ele quer. Então como é que você resolve isso? Segunda opinião, quem tem plano de saúde, quem tem um pouquinho de dinheiro, fala, você está com tal doença, você vai precisar colocar uma rótula no joelho, uma prótese. Você fala, peraí, eu vou operar meu joelho sem ouvir outro cara? Nós vamos fazer a segunda opinião no serviço público, não vai ser um único médico. Porque se ele aprontar, os dois vão responder. Aí você tem alguém que não quer confiar no outro. Aí você fala, eu não vou entrar nessa daí porque amanhã pode ser que esse cara aí que fez a primeira consulta tá querendo ganhar um dinheiro em cima da prótese e essa pessoa precisa de fisioterapia, não precisa de uma prótese. Entendeu? Aí nós resolvemos o problema. Legal. Né? Então aí a gente vai criando mecanismos, mais uma vez, logística, para poder
né? Para poder fazer a coisa acontecer. Vamos fazer um mutirão, vamos limpar tudo, zerar, e a partir do momento em que você está zerado com os problemas, você começa a trabalhar com folga e atendendo as pessoas. Hoje o Estado brasileiro funciona de uma forma burra. Tipo, tem dinheiro, então, tem tudo, só que é todo mundo batendo a cabeça um no outro, assim, ó. Você quer ver alguma coisa? Todo dia. Como você tem razão no que você está falando? Pega uma pessoa que tem pressão alta. Quanto custa o remedinho? R$5. Ela tomou um comprimido, aí mantém a pressão, né? Ou seja, a hipertensão em controle. Em controle, exatamente, controlar. Se ela não chegar no médico, qual o problema? Ela vai ter um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Bom, vai parar na UTI. Vai ficar em média 60 dias na UTI. Sabe quanto custa 60 dias na UTI? R$150 mil para um paciente. Uma grana. Por quê? Porque não conseguiu chegar no médico. Só por isso. Porque se tivesse conseguido chegar no médico, estava tudo bem. Bom, mas vai sair da UTI com problemas, metade do corpo paralisado. Provavelmente. Alguns não. Mas é uma minoria. Ou vai ficar com a boca caída, vai perder a audição, ou o olho de algum lado. Sempre tem alguma sequela. Sempre, a gente teve um amigo que teve, mas ele, como é jovem, ele conseguiu recuperar bem, tudo. Mas alguma coisa sempre fica. Bom, mas ficou na UTI, Sim. teve que passar por um tratamento, fisioterapia, etc. Tal. Bom, você pegar esses R$150 mil de um paciente e tratar na prevenção, quantos mil você trata com R$5 um remedinho? Muito mais. Tá vendo como é o que você falou? É um falou? problema de logística, é um problema de não, saber falou, distribuir burra. os recursos. É burrice. Então. É falta de vontade. É porque não é a lógica mais eficiente não é a lógica mais lucrativa para as pessoas que controlam a lógica. Exatamente. Então você tem que fazer diferente. E é isso que a gente quer, fazer a prevenção para as pessoas não ficarem... deixa eu ver aqui o que eles escreveram sobre... Em agosto, 457 mil pessoas aguardavam fila de espera por consulta especializada. 204 mil por exames. Uma galera. Peraí, deixa eu perguntar assim, 457 mil pessoas que podem estar com, dentre elas aí, alguns milhares que podem estar com câncer e que não vão chegar no médico e vão morrer porque não chegaram no médico. Não, isso é falta de humanidade. Sim. Isso daqui é pior do que uma guerra, né? Porque na guerra você sabe que você vai se armar e vai para a guerra e vai morrer ou vai viver, né? Ou vai perder um membro, etc e tal. Aqui não, você não sabe, ninguém está te avisando de nada, você simplesmente está indo para uma guerra, para a morte, sem saber que alguém está te avisando que você está vivendo isso, que você está vivendo. Não é justo. É assustador, na verdade. Verdade. Eu sou vítima de enchente. A minha produtora encheu agora no começo do ano. Já é a segunda vez. Perdi tudo lá. Porque a gente achava que depois que mexeram na calha do rio Tietê, eu estou na Barra Funda, teria solucionado o problema. Foi um estrago. Então, a gente sabe o quanto dói você ficar uma semana sem poder entrar onde você mora, onde você trabalha, e aí tomar conta... A chuva tomar conta de tudo. O que dá pra gente fazer agora? Agora a prefeitura já devia estar fazendo um mutirão, limpando todos os córregos, riachos e rios. Primeiro, fazendo campanha publicitária, não jogue lixo no rio. E nós temos que investir. Aí vamos mais uma vez na história. Eu preciso do governo federal. Eu preciso do presidente Bolsonaro. Por Você quê? precisa de grana. Você precisa de grana. Por quê? Por exemplo, Grana. vamos usar como exemplo o Rio Pinheiros, né? Que na verdade é uma lagoa hoje em dia, porque você tem duas comportas, uma de um lado e outra do outro. Você tem ali no Cebolinha e você tem na Pedreira. Então o que eles faziam, né? Quando estava muito cheio, abria um lado, a água vinha para cá. Ou abria o outro, a água vinha para cá. Só que a água está nível 4 de poluição. Está tão poluída, que se você abrir do lado da Pedreira ou do outro lado, vai contaminar tudo. Então você tem que manter aquilo lá fechado. Entendi. Mas como é que você resolve o problema? Aí eu chamei o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e falei, Ricardo, eu preciso de dinheiro. Ele falou, tem que resolver o problema dos afluentes, porque tem um monte de riozinho que desce ali no Pinheiros que já está coberto, né? Fez rua em cima. Então tem que arrumar isso tudo, porque está jogando esgoto dentro desses rios, né? Desses afluentes que vão desembocar no Pinheiros. Precisa de muito dinheiro para isso. Eu falei, mas você me arruma? Ele falou, arrumo. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer o Rio Pinheiros, começando pelo Pinheiros, nós vamos fazer ele se tornar o que ele era antigamente. As pessoas nadavam no Rio Pinheiros. Não é da minha época, não é da de vocês, não é da época do meu avô, mas enfim. Você acredita nele? Acredito.
De verdade? É de verdade. Com o seu... Acredito... Com a sua inteligência política. Não, acredito. Você não conhece o Salles. Pau no cu do Salles, tá ligado? Por que ele, naquela posição, tá dizendo que ele te garante porque isso? Primeiro eu tenho um relacionamento de amizade há muitos anos com ele. Com o Salles? Segundo, porque eu tenho influência no Congresso Nacional. Não estou lá há tantos anos sem influência nenhuma. É importante que você tenha influência. Então, né? a influência é importante para essas coisas, claro. entendeu? Não para fazer coisa errada, mas para fazer coisas boas. Então, tem recurso no meio ambiente, nós podemos fazer, nós vamos fazer. Agora, para resolver o problema da cidade, nós temos que, já que está do jeito que está, nós precisamos, como eu estava contando para vocês, nós precisamos das calçadas verdes, né? Então, quem fizer o meio das laterais da calçada, por exemplo, verde com grama, para poder acesso ao drenar água, para drenar água, Sim. pode ter desconto, os quintais verdes para quem, porque a gente tem, por satélite, a gente tem fotografia de todas as casas, então você abriu, provou que abriu, né? E a prefeitura pode fiscalizar isso através então, é você fácil, tem... é só pôr um algoritmo de reconhecimento de imagem. Exatamente. Você tem, inclusive no próprio Google, você tem as imagens. Então, você pode dar um desconto no IPTU para as pessoas que têm espaço verde, que estão cuidando do meio ambiente, né? As pessoas a gente pode promover sistemas de cisterna para as pessoas acumular água da chuva e usar a água da chuva para lavar a calçada, para lavar o quintal, para limpar os animais, enfim, para fazer os serviços do dia a dia e deixar a água que vem da companhia de água para consumo, né? Para outro tipo de coisa, para banho, para consumo. Então, tem um monte de coisas que você pode fazer. Agora, também vai ter que fazer os piscinões. Temos que fazer 15 piscinões, está identificado onde você tem os maiores pontos de alagamento, tem que fazer os piscinões. Agora, com o tempo, com o trabalho que a gente vai desenvolver, com a educação ambiental, nós vamos conseguir resolver o problema da cidade, começando pela cidadania das pessoas de não jogar as coisas dentro dos rios. Sabe, rapaziada, suave. Eu moro do lado do Hospital 9 de Julho, no centro, e nosso querido prefeito resolveu reformar a calçada dos hospitais bem durante o pico da pandemia, resultando numa puta confusão no trânsito, nem as ambulâncias chegavam no hospital. Fora gastar 100 milhões no Anhangabaú para encher de água na primeira chuva. Essas são as prioridades da cidade ou ele é incompetente? Incompetente. Se é para responder na lata, tô respondendo na lata. Que a gente... isso aqui porque também foi uma coisa que a gente falou, eu teria gasto na periferia. Eu vou governar da periferia para o centro. Né? Vamos cuidar das pessoas na periferia, porque a gente não precisa se trancar em grades aqui dentro da cidade. Sim, né? Porque quem mais precisa de amparo é a pessoa na periferia. Exatamente. O rico tem dinheiro. Você tem uma polícia civil hoje que é a polícia mais mal paga, a segunda mais mal paga do Brasil. Uhum. Apesar de nós estarmos no estado mais rico da federação. Então, você tem uma polícia mal paga, sem estrutura nenhuma, tudo arrebentado dentro das delegacias. Sabe como é que funciona? Os empresários do bairro se reúnem para reformar a delegacia. O policial militar, ele chega ele vai na oficina do mecânico que é amigo e fala assim, poxa, minha viatura tá com problema, dá uma olhadinha pra mim. Aí o mecânico olha e fala, precisa de tal peça. Aí o policial vai lá e pede pra uma casa de peças, fala assim, arruma tal peça pra mim, arrumar a viatura. Cara, isso não existe. Isso é polícia. Uma polícia largada, que o governador larga de qualquer jeito, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, podem ficar zangados comigo agora, podem ficar zangados quanto quiser, isso é a grande verdade, eu tô falando aqui a verdade. Eu não vim aqui pra mentir. É isso, entendeu? E aí você não tem segurança. Aí tem uma pergunta como essa, como é que faz? Bom, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar. Não é minha atribuição, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar. Agora, se o governador não quiser fazer, aí eu vou falar publicamente, denunciar que ele não quer fazer. Ele tem que fazer a parte dele. É bom que você tem um grande holofote. Holofote, dá certo. Sim, mas eu queria falar o megafone, na verdade. Você quer ganhar a eleição, Boulos? Não invade casas, não invade prédios, não promove desordem, destruição, promove coisas boas, como eu fiz a minha vida toda nos últimos 30 anos. Eu promovo coisas boas, que acrescentam, que elevam. Você quer dar moradia para as pessoas? Vamos trabalhar para dar moradia para as pessoas. Vamos fazer trabalho para que o poder público gaste o dinheiro com moradias, etc. Tal. Não invadindo, não tomando na mão, não exercendo a lei com as próprias mãos, fazendo a lei com as próprias mãos. Isso não é legal.
Aí ele vem e faz uma confusão danada para dizer que eu maltrato as pessoas. Eu sou o cara, Boulos, que ando na periferia antes de você se conhecer por gente. Porque você tem quantos anos tem o Boulos? 30 e poucos anos? Vê pra mim quantos anos ele tem. Ele tem 37, por aí. Bom, então quando ele tinha 7 anos de idade, eu já andava na rua defendendo as pessoas. Boulos, eu já defendi as pessoas. E defendi você também, apesar de você não saber, quando eu impedi... Quanto? 38. Quando você tinha 8 anos de idade, então. Eu defendi você quando quiseram acabar com a internet gratuita ilimitada, né? Que queriam cobrar por minuto. Eu defendi você. Eu defendi você quando eu resolvi o problema dos botijões de gás, que eram 5 acidentes por dia, matando famílias inteiras. E a gente requalificou os botijões de gás no Brasil, fez os botijões serem destrocados, porque eram 40 milhões de botijões trocados. O cara viajava de um estado para outro, levava o botijão junto, ninguém fazia mais manutenção. Então o botijão virava uma bomba. Nós consertamos, eu fiz tanta coisa pública para tanta gente, indiretamente... Né? Você não sabe nada da minha vida para vir falar de mim, sabe? Essa questão ideológica está abaixo do povo. O povo é mais importante, entendeu? A ideologia está abaixo. Eu, quando estou administrando alguma coisa no poder público, fazendo alguma coisa, eu não olho para a pessoa e pergunto qual que é o seu partido, né? Se você é de esquerda ou de direita, eu vejo a pessoa como um ser humano que precisa da minha ajuda. Aprende, toma vergonha na tua cara. Entendeu? Aprende as coisas na vida. Você é um garoto ainda. Você não sabe nada da vida. Você não sabe nada de defender as pessoas. Você precisa aprender a saber. Entendeu? Para depois você vir falar a meu respeito. Olha a minha história primeiro, tá bom?